Há uma imagem de Jesus que grudou no imaginário popular como tinta em vitral. Um homem magro, cabelos longos, olhos claros e expressão doce, carregando um cordeirinho nos ombros. Um Jesus etéreo, quase flutuando, que fala baixinho, que nunca levanta a voz, que está sempre com a mão estendida em posição de bênção. Um Jesus que parece mais uma aparição do que um homem, mais um fantasma do que uma presença. Essa imagem fez um estrago. Fez as pessoas acreditarem que seguir Jesus é ser fraco, que ser cristão é ser passivo, que a fé é para os que não têm coragem de enfrentar o mundo, que Jesus foi um mártir resignado que aceitou a morte porque não tinha força para reagir. E essa imagem domesticada, essa caricatura de vitral, esconde algo que os evangelhos mostram em cada página. Jesus de Nazaré foi, muito provavelmente, o homem mais forte que já pisou nesta terra. Não estou falando de força sobrenatural. Não estou falando de milagres, de multiplicar pães ou acalmar tempestades. Estou falando de força humana, da força que qualquer um de nós pode aspirar. Força de caráter, força de vontade, força emocional, força diante da dor, força diante do poder, força diante da morte. E hoje vamos olhar para 6 momentos da vida de Jesus que revelam essa força. Não a força que esmaga os outros, mas a força que se domina a si mesmo. Não a força do tirano, mas a força do homem livre. 6 coisas que mostram que Jesus foi o homem mais forte da história. Primeira coisa, a força de dizer não ao poder absoluto. O primeiro grande teste de força na vida de Jesus aconteceu no deserto. Ele tinha cerca de 30 anos. Acabará de ser batizado. E, antes de começar sua missão pública, foi levado a um lugar ermo, sozinho, por 40 dias. Sem comida, sem companhia, sem distrações. Apenas ele, o silêncio, o vento cortante do deserto e seus próprios pensamentos. É nesse estado de vulnerabilidade máxima, faminto, isolado, exausto, que ele enfrenta as 3 tentações. E essas tentações não são apenas tentações. São o convite para usar a força de forma errada. São o atalho para o poder sem caráter. A primeira, transformar pedras em pão. Jesus estava com fome. 40 dias de jejum. Seu corpo gritava por nutrição. E ele tinha poder para resolver isso num estalar de dedos. Mas ele recusa. Não porque comer seja errado, mas porque usar seu poder apenas para satisfazer a si mesmo seria a negação de sua missão. A força que serve a si mesma é fraqueza disfarçada. A força que se recusa a usar o poder para benefício próprio é força verdadeira. A segunda tentação. Pule do alto do templo. Os anjos o segurarão. Faça um espetáculo. Prove que você é especial. Mostre ao mundo que Deus está com você. É a tentação do exibicionismo, da validação externa, da força que precisa de aplauso. Jesus recusa. Sua força não precisa de plateia. Sua identidade não precisa de prova. Ele sabe quem é, e isso basta. Quantas pessoas se perdem exatamente aqui, fazendo coisas não porque acreditam, mas porque precisam que os outros acreditem. A terceira tentação é a mais explícita. Todos os reinos do mundo, toda glória, todo poder político. Basta se ajoelhar. Basta abrir mão da integridade. Basta trocar a alma pelo trono. Essa é a tentação definitiva. O poder sobre os outros, a força que domina, a força que subjuga. E Jesus recusa com desprezo. Vai-te, Satanás. Pense no que isso significa. Jesus tinha carisma, inteligência, capacidade de liderança, segundo a fé cristã, poder divino. Ele poderia ter levantado um exército, poderia ter derrubado Herodes, poderia ter marchado sobre Roma, poderia ter se tornado o imperador do mundo. E ele disse não. Não porque era fraco, mas porque era forte o suficiente para recusar o poder que corrompe. A força que conquista os outros é comum. A força que conquista a si mesma é rara. Jesus mostrou a rara. Segunda coisa, a força de confrontar os poderosos cara a cara. O Jesus dos evangelhos não é o Jesus melífluo das gravuras. É um homem que entra no templo de Jerusalém, o coração do poder religioso e econômico de sua nação, e vira as mesas. Literalmente, ele faz um chicote de cordas, expulsa os cambistas e vendedores de animais. As moedas rolam pelo chão. As gaiolas viram. Os animais fogem. O caos se instala. Para entender o que isso significa,
É preciso entender o que era o templo. Não era uma igrejinha de bairro. Era o equivalente ao Banco Central, a Suprema Corte e a Catedral Nacional, tudo junto. Os sacerdotes tinham poder de vida e morte. Os guardas do templo eram temidos. E Jesus entra ali sozinho, ou no máximo com alguns discípulos assustados, e faz o que fez. Isso não é cena de homem fraco. Homem fraco evita conflito. Homem fraco faz política, negocia, contemporiza. Homem fraco tem medo de desagradar. Jesus foi ao centro do poder e o confrontou publicamente, sabendo que aquilo seria o início do fim para ele, sabendo que os poderosos não perdoariam, sabendo que estava cavando a própria cova. E ele fez mesmo assim. Porque havia uma coisa que Jesus valorizava mais do que a própria segurança: a verdade. A casa de Deus tinha sido transformada em covil de ladrões, e aquilo não podia ficar de pé. A força de Jesus não é a força de quem ataca os fracos, é a força de quem defende os fracos dos fortes. É a força que se coloca entre o opressor e o oprimido e diz: até aqui você veio, daqui não passa. Em outra ocasião, ele chama Herodes de raposa. Herodes era o rei. Tinha exército. Tinha poder de matar. Chamá-lo de raposa era insulto público. Jesus não se curva diante de títulos, cargos, ameaças. Ele olha para o homem mais poderoso da Galiléia e o trata como que ele é, um animal astuto e covarde. Isso exige uma força que poucos têm. E os fariseus? Jesus os chama de sepulcros caiados, raça de víboras, hipócritas. Em público, na cara deles, os fariseus eram a elite intelectual e moral da sociedade. Eram respeitados, temidos, reverenciados. Jesus os enfrenta com palavras que cortam como navalha. Não para humilhar por humilhar, mas para expor a podridão por trás da aparência de santidade. A força de Jesus não era física, embora ele provavelmente fosse fisicamente forte, como o carpinteiro que era. Sua força era moral. Era a força de quem não deve nada a ninguém. A força de quem não tem medo porque não tem nada a perder. A força do homem livre diante dos homens acorrentados a seus cargos, suas riquezas, suas reputações. Terceira coisa, a força de amar os inimigos quando seria mais fácil odiá-los. Aqui entramos no território mais difícil, porque enfrentar os poderosos, no fim das contas, é algo que até compreendemos. Mas amar os inimigos, isso parece loucura. Isso parece fraqueza. Isso parece rendição. Mas olhe mais de perto. Odiar é fácil. Odiar é instintivo. Odiar é o que qualquer animal ferido faz. Ataca de volta. Odiar não exige força nenhuma. Exige apenas deixar-se levar pelo impulso mais primitivo. O ódio é a reação automática de quem foi atingido. Qualquer um consegue odiar. Crianças odeiam. Animais odeiam. O ódio não é força, é reflexo. Amar quem o ama é igualmente fácil. Amar quem é gentil, quem concorda, quem valida, isso qualquer um faz. Isso não tem mérito. Até os piores criminosos amam quem os ama. Mas Jesus propôs algo que exige uma força sobre-humana: amar quem odeia, fazer o bem a quem o persegue, abençoar quem o amaldiçoa, orar por quem o calúnia. Isso não é fraqueza. Isso é o domínio absoluto sobre os próprios instintos. Isso é a vitória sobre o mecanismo mais básico da natureza, o mecanismo de revanche. Quando Jesus diz "dê a outra face", ele não está ensinando passividade covarde. Ele está ensinando uma forma de resistência que mantém a dignidade intacta. A pessoa que bateu queria humilhar você, queria arrancar uma reação, queria controlar suas emoções. Quando você oferece a outra face, você está dizendo: você pode bater no meu rosto, mas não atinja minha alma. Você pode me ferir, mas não me controla. Eu não vou entrar no seu jogo de ódio. Isso exige uma força descomunal. Exige a capacidade de, no exato momento em que o sangue ferve e cada fibra grita por vingança, respirar fundo e escolher uma resposta diferente. Não por medo, não por impotência, mas por liberdade. Porque a pessoa livre não é escrava nem do agressor, nem da própria raiva. E Jesus não apenas pregou isso, ele viveu isso. Quando foi preso, Pedro puxou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus mandou Pedro guardar a espada e curou o homem. Curou o inimigo que veio prendê-lo. Momentos depois, todos os seus discípulos o abandonaram. Ele foi espancado, humilhado, cuspido.
e da cruz. Ele pediu ao Pai que perdoasse seus algozes porque eles não sabem o que fazem. Se você acha que isso é fraqueza, experimente. Experimente ser traído, espancado, humilhado publicamente, pregado numa cruz, e ainda assim desejar o bem de quem fez isso. Isso não é fraqueza. Isso é a força mais rara do universo, a força de não se deixar corromper pelo mal recebido. Quarta coisa, a força de permanecer só. Há um tipo de solidão que é mais pesada que todas as outras. Não é a solidão física, a falta de companhia. É a solidão de saber que ninguém realmente entende o que você está vivendo. É a solidão de carregar um peso que não pode ser compartilhado. É a solidão de estar rodeado de pessoas e ainda assim sentir-se absolutamente sozinho. Jesus viveu essa solidão. Seus discípulos o seguiam, mas não o compreendiam. Eles discutiam sobre quem seria o maior no reino enquanto ele falava de morte. Eles queriam tronos, ele falava de cruz. No momento mais crítico, no Getsemane, quando ele mais precisava de apoio humano, seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago, João, dormiram. Não uma, mas 3 vezes. Enquanto ele suava sangue, eles roncavam. A força de Jesus não dependia de apoio humano. Ele amava seus discípulos, mas não precisava deles para ser quem era. Ele apreciava a companhia deles, mas podia seguir sozinho quando fosse necessário. Isso é força emocional de um grau altíssimo. A maioria das pessoas não suporta a solidão. A maioria faz qualquer coisa para ser aceita, para pertencer, para ter companhia, mesmo que seja a companhia errada. Jesus preferia a solidão a ter a companhia errada. Quando as multidões o seguiam, ele não se embriagava com a popularidade. Quando as multidões o abandonaram depois de um discurso difícil, ele não correu atrás delas para se desculpar, para suavizar o discurso, para recuperar os likes. Ele perguntou aos 12, vocês também querem ir embora? Não havia súplica na pergunta. Havia liberdade. Quem quiser ir, vá. Ele continuará sendo quem é, com ou sem plateia. Essa independência emocional é uma das marcas da verdadeira força. O fraco se molda à opinião alheia. O fraco entra em desespero quando é rejeitado. O fraco faz concessões para manter as pessoas por perto. Jesus não. Jesus era um homem completo em si mesmo. Ele podia caminhar com a multidão ou absolutamente sozinho, e sua identidade não mudava. Quinta coisa, a força de encarar a morte sem fugir. A quinta demonstração de força é talvez a mais óbvia, mas não por isso menos impressionante. Jesus sabia que ia morrer. Não era uma intuição vaga. Não era uma possibilidade remota. Ele sabia. Ele previu. Ele anunciou aos discípulos repetidas vezes o que ia acontecer em Jerusalém. Ele seria preso, torturado e morto. E mesmo assim, ele foi. Ele poderia ter fugido. Poderia ter mudado de cidade. Poderia ter parado de pregar. Poderia ter negociado com as autoridades. Poderia ter escapado para o deserto e vivido como eremita. Ele tinha opções. Ele não era uma vítima passiva arrastada pelas circunstâncias. Ele foi voluntariamente. Ele caminhou para Jerusalém, sabendo o que o esperava. A cena do Getsemane é o momento mais humano de Jesus, é ao mesmo tempo o mais sobre-humano. Ele está com medo. O texto diz que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ele diz aos discípulos, minha alma está profundamente triste, uma tristeza de morte. Ele sua gotas de sangue, fenômeno raro chamado hematidrose, que ocorre em situações de estresse extremo. Ele pede ao Pai que, se possível, afaste aquele cálice. Jesus sentiu medo, sentiu a tentação de fugir, sentiu o peso da morte iminente. Ele era humano, mas ele não fugiu. Ele enfrentou o medo e o venceu. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a frase mais forte já pronunciada por um homem diante da morte. Não é resignação passiva, é escolha ativa. É a vontade dominando o instinto de autopreservação. A prisão, o julgamento ilegal, os açoites, a coroa de espinhos, a humilhação pública, o carregar da cruz, os cravos, a sede, a asfixia lenta. Ele passou por tudo isso sem amaldiçoar, sem se desesperar, sem perder a dignidade. Outros crucificados xingavam, esperneavam, imploravam. Jesus perdoou, consolou o ladrão ao lado, cuidou de sua mãe, entregou o espírito, morreu no controle de si mesmo, morreu como viveu,
sendo dono de suas próprias ações e reações. Quantos homens são fortes na vida e fracos na morte? Quantos mantêm a pose até que a morte chega perto e então desmoronam? Jesus foi forte na morte porque foi forte na vida. A morte não revelou nele nada que já não estivesse lá. Apenas confirmou que toda a sua trajetória já mostrava. Sexta coisa, a força de não precisar provar nada. A sexta coisa é talvez a mais sutil, mas também a mais impressionante. Jesus não precisava provar nada a ninguém. Ele não buscava validação. Não se justificava. Não se explicava. Não entrava em discussões intermináveis para convencer os céticos. Não se defendia quando acusado falsamente. Durante o julgamento, diante do sumo sacerdote, diante de Herodes, diante de Pilatos, ele permaneceu em silêncio. Não porque não tivesse argumentos. Ele era o mestre dos argumentos. Ele tinha desarmado fariseus e saduceus dezenas de vezes com respostas que os deixavam sem palavras. Mas agora, diante de acusações mentirosas e distorcidas, ele cala. E o silêncio de Jesus diante dos acusadores é ensurdecedor. Porque ele não se defendeu. Porque se defender seria entrar no jogo deles. Seria aceitar que eles tinham autoridade para julgá-lo. Seria admitir que a opinião deles importava. Jesus sabia quem era. E quem sabe quem é não precisa convencer ninguém. A força silenciosa de Jesus é a força do homem que não precisa da aprovação alheia para saber seu valor. Pense em como você vive. Quanto tempo você gasta se explicando, se justificando, tentando provar que é bom, que está certo, que merece respeito. Quanta energia você drena tentando controlar o que os outros pensam de você. Jesus não gastava um minuto nisso. Ele deixava que pensassem o que quisessem. Os que tinham olhos para ver, viam. Os que não tinham, não viam. E ele não se atormentava com isso. Essa é a força da completude. O homem que se sente incompleto está sempre mendigando validação. Está sempre tentando preencher um vazio interior com aplausos exteriores. Jesus não tinha vazio interior. Ele era pleno. Ele era íntegro. E dessa integridade vinha uma força que nada nem ninguém podia abalar. Podiam matá-lo, e mataram, mas não podiam fazê-lo duvidar de quem ele era. A força que redefine a força. Essas 6 coisas juntas pintam um retrato completamente diferente do Jesus de vitral. Elas mostram um homem que exerceu a forma mais difícil de força. Não a força sobre os outros, mas a força sobre si mesmo. Não a força que subjuga, mas a força que se mantém íntegra. Não a força que ataca, mas a força que resiste. Não a força que se impõe pela violência, mas a força que se impõe pela verdade. Jesus redefiniu a força. Tirou-a das mãos dos tiranos e a devolveu aos justos. Mostrou que o homem forte não é o que grita mais alto, mas que fala a verdade em voz calma. Não é o que bate primeiro, mas o que escolhe quando e como bater. Mais frequentemente, escolhe não bater. Não é o que acumula poder, mas o que recusa o poder que custa a alma. Essa força está disponível para qualquer um. Você não precisa ser divino para exercê-la. Você precisa ser humano, humano de verdade, humano inteiro, humano que desenvolveu domínio sobre si mesmo. A força de Jesus, no fim das contas, um convite. Um convite para que cada um de nós descubra que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em ser senhor de si mesmo, em saber dizer não às tentações que nos apequenam, em enfrentar o que precisa ser enfrentado, em amar quando é mais fácil odiar, em seguir sozinho se for preciso, em olhar para a morte sem desespero, em não precisar provar nada a ninguém. Jesus foi o homem mais forte da história não porque era Deus, mas porque foi o ser humano mais pleno que já existiu. E essa plenitude é o que ele oferece. Não uma força que esmaga, mas uma força que liberta. Não uma força que humilha, mas uma força que eleva. A força de quem finalmente entendeu que o verdadeiro poder não está no que se faz aos outros, mas no que se é, e no que se escolhe não fazer. Essa força tem nome. Essa força tem rosto. E esse rosto não é o do cordeirinho de vitral. É o rosto do carpinteiro que virou as mesas do templo, do homem que chamou o rei de raposa, do mestre que amou seus inimigos enquanto matavam, do solitário que não precisava de multidões, do condenado que perdoou seus algozes, do homem que morreu como viveu, absolutamente livre. Esse é Jesus, o homem mais forte da história.